reveses da vida. Já falou essa palavra? Reveses. Ou revés. Normalmente revés é quando uma situação está indo bem e ela dá uma volta e passa a ficar mal. Quando as coisas andam bem e de repente acontece alguma coisa e complica tudo. Fica tudo estranho, tudo confuso. E nessa semana, como o pastor bem falou, nós tivemos vários acontecimentos. Perdas, falta, ausência, tristeza. Tivemos notícia de diagnóstico, tivemos resultado de processo na justiça. E parece que nada foi exatamente como pensamos. Parece que nada saiu como esperávamos. Esperávamos alguma coisa boa e acabou não vindo. Essa palavra veio para mim também. Depois eu comento no meio da nossa conversa. E isso nós temos que ter a noção. Eu falo isso basicamente toda quarta-feira. Neste mundo estamos sujeitos a tudo e qualquer coisa. A tudo. E aí a gente vai pensando, né? Estamos no meio de tanta gente, temos uma família grande, mas às vezes estamos sozinhos. Aquele sentimento de abandono. Mas nós estamos no meio de todo mundo e nos sentimos individuais, separados, sozinhos, assim ou não é? Já aconteceu isso? Até no meio da festa, de repente vem aquele sentimento, o que eu estou fazendo aqui? Eu não faço parte dessa história, eu não faço parte de nada. Às vezes recebe um diagnóstico que não era esperado, vou fechar os olhos. Quem consulta no Google? Estou com dor aqui, o que é? E aí vem uma avalanche de coisa terrível. Só não fala que é unha encravada, o resto fala tudo. Aí você já vai para o médico, para o advogado também, viu? Vai e fala assim, olha, assim, assado, doutor, não é? É, né? Você já achou o diagnóstico, mas às vezes a gente se depara com uma situação desse tipo. Esperando uma coisa e vem outra. Já passou por isso? Dinheiro acaba. Ah, pastor, isso aí é uma coisa complicada, um caso sério. Já ouviu aquela frase que o mês continua e o dinheiro acaba? Mas estava tudo certo, sempre correu bem, meu salário é bom, seja fiel em tudo, tá? Meu salário é bom, mas os reveses da vida acontecem. E aí, prejuízo. Ou então, de forma engraçada, todos os seus clientes se unem e falam assim, não vão pagar ele esse mês. E aí você fica sem nada. Às vezes acontece isso. Os reveses da vida. E a gente fica pensando, mas por quê? Como assim? Mas não é só isso. Às vezes vem injustiça. Não é só injustiça do judiciário. Quando você põe um processo lá, com todas as provas, tudo certinho, que a outra parte, inclusive, deu prova para você. E o juiz fala assim, não tem direito. Aí você fala assim, misericórdia, Deus, misericórdia. Ou então você trabalhando, mostrando serviço, e uma outra pessoa é promovida no seu lugar que não fazia nada. Injustiça. Quem já passou por isso? Não precisa responder, senão nós vamos responder tudo. E perda. Perdemos alguém? Todos nós perdemos alguém. Já ou agora? Todos nós. A ausência, a distância, o sentimento, fica tudo confuso, misturado, e a gente fica perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não sou servo de Deus, eu não sou crente, não sou assim, não faço isso, não faço aquilo, não vou na igreja. Todo mundo vai na igreja? Estou no culto de oração, toda quarta-feira. Agora eu vou fechar os olhos mesmo. Não é assim? E por que acontece tudo isso? Por que aconteceu isso? Por que eu estou sofrendo isso?
Estou passando por isso. É estranho, não é? É uma coisa, às vezes a gente não entende, às vezes a gente fica preocupado, e aí nos damos conta de que os reveses da vida nos fazem chorar. Tristeza, dor, amargura, perda, decepção, ira, raiva, ódio. No mundo, nós vivemos tudo em paz e tudo tranquilo, tudo sossegado, tudo encaixado e funcionando, tudo direitinho. Já ouviram falar a expressão igual um relógio suíço? Já ouviu falar isso? Todo mundo sabe que são os melhores, né? As engrenagens funcionam perfeitamente, giram uma a outra, alimentam uma a outra, uma coisa extraordinária. Mas a vida não é assim. A vida nesse mundo não é assim. Estou certo nesse pensamento? A vida aqui, agora, não é assim. Não é um relógio que vira redondinho. Não é uma coisa que tudo se encaixa e tudo é perfeito. Essa é a vida que vivemos nessa terra. Estou certo ou estou errado? Só que aí nós lemos, olha que coisa fantástica, Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ai, meu Pai, que coisa maravilhosa. Então está tudo sossegado, então está tudo tranquilo, então acabou, estou bem, agora vai tudo bem, de vento em popa. Sabe o que significa isso? Todo mundo conhece navio à vela, né? Quando o vento vai certinho, empurra ele. Sem problema nenhum, maré tranquila, mar manso. Então está tudo bem, só que a gente continua chorando. Porque as coisas continuam acontecendo nesse mundo. Nós continuamos sendo injustiçados, continuamos, às vezes, sem o dinheiro que esperávamos ou recebemos, mas teve prejuízo e tivemos que tomar outro rumo. Vai continuar acontecendo isso nessa terra. Então a gente vai chorar, então acabou. Para que eu vou ser crente? Por que eu vou continuar nessa história? Eu falo sempre que tem que começar do começo, né? Tudo tem um começo. E aí, lá no começo, todo mundo conhece a história? Adão e Eva, todo mundo conhece esses dois? Pastor, não conheço. Começa a ler a Bíblia lá em Gênesis que você vai ser apresentado para eles. Tudo começou muito bem, todos nós sabemos. O final de tudo que Deus fez, e viu Deus que era bom. Então, se Deus viu que era bom, era tudo perfeito. Era tranquilo, sossegado. Não tinha violência, não tinha doença, não tinha ansiedade, não tinha depressão, não faltava comida. Consegue entender isso? Era a perfeição. Só que aí veio o pecado. O pecado foi a maior tragédia do universo. Não foi só da terra e do homem, não. Foi do universo. Ele mexeu com todas as estruturas. Ele alterou tudo a ponto de Deus falar, maldita é a terra. Olha que coisa. Olha a situação, olha como foi complicada essa história. Coisa terrível. E aí nós lemos em Isaías 59:2, a parte A. Sabe, eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Quando você se encontrar lendo uma citação assim, parte A, é da metade, é o começo do versículo até metade. Parte B, é da metade para o final, tá? Normalmente separado por uma vírgula, ponto final, ou então quando muda a ideia naquela frase, tá? Parte A fala assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós estamos andando errado, fazendo errado, vivendo errado, nós estamos separados de Deus. Não Deus foi para longe, nós fomos colocados, porque o nosso pecado, a nossa falta, a nossa falha faz isso. Então, é por isso que está acontecendo todo esse revés da vida? É por isso que a gente está sofrendo tanto? É por isso que temos tanto problema? Não parou por aí. Tem uma parte que
às vezes passa batido, passa desapercebido. Todo mundo se lembra das tentações de Cristo? Todo mundo conhece? Ele foi batizado e foi para o deserto, e lá o diabo tentou ele. Tá? As tentações representam tudo o que o diabo pode oferecer para nós nessa terra. Foi colocado lá. E a última é assim, Lucas 4, 5, 6 fala assim: e o diabo, levando-o um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. O mundo foi entregue para o diabo. Então o negócio está encrencado. Os pecados fazem separação de nós e Deus. E o mundo está na mão do diabo, então está tudo encrencado. O mundo, todos os reinos, estão, como fala em 1 João, todo mundo jaz no maligno. Então acabou a conversa. Então já era. Não temos mais o que fazer. Aí a coisa ficou. Então enroscou. Vou desistir de novo. Já tivemos um primeiro momento de desistência, agora vamos de novo. Então não tem o que fazer. Não adianta mais nada. Para que eu vou lutar? Para que eu vou fazer? Por que eu vou crer? Mas aí, Deus ele resolveu a situação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto todo lá em João fala assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Senhor, só Ele. Não tem sacrifício, não tem outra fé, não tem outra crença, não tem outro representante, é só Jesus. Só o Senhor. Pronto, então está tudo resolvido. Meu irmão, minha irmã, a parte do reconciliar, a parte de viver com o Senhor, a parte de ser levado de volta à proximidade com Deus, está resolvido em Cristo. E aí lá em Romanos 6,5 fala assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pecado, então, Deus começou e resolveu. Tanto que ele prometeu lá no próprio Jardim do Éden. Ele falou que seria pisoteada a cabeça. Todo mundo se lembra desse texto? Todo mundo sabe o que eu estou falando? A cabeça da serpente seria pisada. Jesus faria isso. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Lembra do texto? Fazem separação. Os pecados nos separam de Deus, mas agora nós chegamos perto de Deus. Graças a Deus por isso. Só pelo Senhor. Colossenses 1:20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Não tem mais separação. Pastor, então, aceitei Jesus, tudo resolvido, tranquilo, meus pecados foram apagados. Meu irmão, minha irmã, nós continuamos vivendo nessa terra, nesse mundo. E esse mundo está na mão de quem? De quem? Do diabo. Nós temos agora há pouco isso. O sistema do mundo não funciona para nos dar paz, tranquilidade, sossego. O sistema do mundo não funciona para isso. Parece que sim, parece que vai, mas não acontece. Sabe por quê? Lá no fundo, o final desse plano do diabo é que todos maldigam a Deus. Por quê? A justiça não está sendo justa mais. As pessoas não estão sendo honestas. A corrupção se espalha para tudo quanto é lado como se fosse uma gripe. E Deus não faz nada? Ele não vê? Se Deus falou que não se esquece de nós, que negócio é esse? Entendeu o plano do diabo?
o sistema não funciona e o final nós vamos maldizer a Deus. Porque Ele não entrou com provisão, porque Ele não nos socorreu, porque a doença chegou, porque o dinheiro acabou, porque nós perdemos alguém. Como assim? Perdemos alguém? Meu irmão, minha irmã, o mundo não funciona para funcionar. Conseguiu entender isso? Ele não acontece para funcionar. Ele acontece para não. Quando você pega uma fila para entregar documento, mas faltou tal coisa. Você volta, marca de novo, mas faltou uma segunda coisa. Você vai e volta, mas faltou uma terceira coisa. Por que não falou da primeira vez tudo o que precisa? Não, é tudo picado. Você já reparou nisso? A informação é pela metade, a orientação é pela metade. É tudo assim. Esse é o mundo, esse é o sistema do mundo. Por quê? Está na mão do diabo. E os reveses da vida estão nesse jogo, estão nessa coisa toda. Consegue entender isso? Esse é o mundo que vivemos. Mas o pecado, o Senhor já resolveu. A separação, o Senhor já resolveu. Vou fechar os olhos. Você crê no Senhor Jesus? Já entregou sua vida para Ele? Não estou falando de ser da igreja, estou falando de ser de Jesus. Se ficar... Nós temos convidados hoje aqui? Não estou falando de ser da igreja. Claro que queremos na igreja, mas estou falando de ser de Jesus. O pecado é resolvido. A separação, como nós lemos, ela é resolvida. Mas nós continuamos vivendo nesse mundo. Continuamos sujeitos a tudo deste mundo. Mas como assim se eu sou crente? Sou filho do rei. O pastor Silvestre fala várias vezes isso, né? Sou filho do rei. Está escrito lá. Eu sou cabeça e não cauda. Eu como o melhor desta terra. Está escrito realmente lá. Mas nós vivemos num mundo que está na mão do diabo. Ou então, pastor, por que Deus não nos leva quando falamos assim, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador? Pronto. Quem pregaria para quem está perdido? Fala para mim. Quem levaria o Evangelho se aceitou Jesus vai embora para o céu? Só os primeiros, depois ninguém mais. Consegue entender isso? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus para que mais e mais sejam salvos, sejam alcançados e desfrutem do reino de Deus. Nós estamos aqui para isso. Só que esse mundo não funciona. Nem sei se a transmissão vai continuar, né, pastor? Porque às vezes a gente fala umas coisas que eles... É verdade. Nós já tivemos algumas situações assim. Mas aí a gente fica pensando, tá bom. O pecado foi resolvido porque Cristo já nos libertou, nos liberou, já nos perdoou, já nos resgatou, já nos reconciliou. Mas ainda choramos. Mas ainda choramos. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós damos muito mais valor a esta terra do que ao reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós damos muito mais importância a esta terra do que ao reino de Deus. Quantas vezes nós deixamos de ir à igreja porque trabalhamos a mais? Fizemos mais serviço para o mundo que fica no mundo. Quantas vezes chegamos esgotados? Não vou orar hoje não, eu estou tão cansado, Deus entende. Deus entende, mas quem perde somos nós. Consegue entender que nós nos dedicamos mais a este mundo do que ao mundo vindouro, do que à eternidade, que é onde realmente nos importa, porque lá, eternidade não tem fim. Às vezes nós falamos eternidade como uma palavra só, mas visualizando, não tem fim. Confesso que às vezes eu já fiz isso. O pastor já deve ter feito. Trocamos um culto por alguma outra coisa. Trocamos louvar a Deus por alguma outra coisa.
dessa terra. Só que a eternidade está com Deus, não está aqui. Tudo que está nessa terra vai ficar nessa terra. Não tem jeito de levar nada, nem se pôr no bolso do paletó. Vai ficar aqui. Consegue entender isso? Esse mundo é desse mundo. Nós, graças a Deus, somos de Jesus. Então nós temos que começar a pensar diferente. Nós temos que começar a viver diferente. Viver nessa terra diferente. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. A palavra nos fala claramente que a nossa pátria é no céu. Jesus declarou, enquanto estava sendo interrogado, o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, ele teria resolvido lá naquele momento. Não foi. Tanto que ele morreu. Sabe que o judeu não crê nele? Por quê? Que rei é esse? Que veio, não teve nada e morreu. E crucificado ainda, que era a pior das penas criminais. Então, não é esse. Vamos esperar outro. Só que é ele. E aí a gente fica pensando, então eu vou viver como? Eu estou perdido? Aí volta na tela preta. Eu estou perdido? Não, não é assim. Jesus declarou assim lá em João 16, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos engana, não nos deixa enganado. Olha, vai ser um mar de rosas. Aceitou Jesus, você vai ficar rico, vai ter propriedades, nunca mais vai ficar doente. Não, ele nunca falou isso. Ele falou, ó, vai ter encrenca nesse mundo, viu? Vai ter encrenca, aflições, tristezas, amarguras, decepções, perdas, injustiças. Mas tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Mas Jesus venceu o mundo. O que eu tenho a ver com isso? Quando ele fala isso, é para você entender ele como homem. E parece que nesses últimos tempos está na moda falar assim, Jesus é 100% Deus e 100% homem. E é a verdade. Só que ele venceu o mundo como homem, servo de Deus, fiel ao Senhor. Ele cumpriu a palavra de Deus. Então ele conseguiu vencer o mundo por isso. E nós, quando lemos isso, nós também podemos, desde que sejamos servos de Deus. Consegue entender isso? Só que aí o que chama atenção é a paz. Mas espera aí, eu fiquei sem dormir. Quem? Vou fechar os olhos. Quem fica pensando nas contas de madrugada? Vou abrir os olhos. Que não dorme, que não sabe de onde vai tirar, que não sabe como vai fazer, como vai pagar. E o boleto chega. Vou fazer uma parte. Já reparou que boleto nunca perde endereço? Meu Deus do céu. Ele sempre acha a gente. Em qualquer lugar que a gente vai, ele vai lá e plup, ele aparece. Meu pai. A paz que ele fala aqui, Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio. Essa parte aí não é o que nos chama atenção agora. Ele, Jesus, o Senhor, é a nossa paz. Ele juntou o céu e a terra. Isso aí é a separação. Filipenses 4,7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? No meio da tormenta, da tempestade, da enfermidade, da falta de dinheiro, do prejuízo, da injustiça, você passa isso tranquilo. Tranquilo porque é alienado? Não, porque você tem paz em Deus. Sabe que, ainda que tudo esteja ruim, Deus tem um futuro muito melhor do que o que tem aqui. A vida aqui é curta, 60, 70, 80, 115 anos. É só isso. É só isso. E eu gosto de visualizar assim. Eu tenho 54. Eu só passei 54 dias 1º de janeiro. Consegue visualizar isso? 54 dias de Natal. Eu passei 2 meses de Natal só. Em 54 anos, se for somar tudo. É curto, pequeno. A eternidade não tem fim. É isso que nós temos que pensar. O nosso alvo é o céu.
Nós temos que ter o alvo na nossa vida, não de enricar aqui. Pode acontecer? Pode. Jesus pode fazer isso amanhã? Pode. Se for parte do plano dele na sua vida e parte do plano dele no reino. Entende isso? Mas nós temos que buscar, Jesus falou isso, Deus sabe de tudo que precisamos, mas temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. É isso. Nós estamos voltando por causa de preocupações, reveses, tristezas, dores, prejuízo. Nós estamos preocupados com esse mundo aqui, com as coisas desta terra. E repito, vão ficar aqui. E aí, o que a gente faz então? Quer dizer, então já era. Está piorando a palavra, pastor? A palavra nunca piora, entenda isso. Mesmo quando ela vem e nos corrige, desce a lenha. Sabe o que é isso? O Senhor vem, tá! Ele corrige a quem ama, porque quem não é corrigido não tem amor. Você entende isso? Eu vi uma entrevista de um psicólogo uma vez, e ela atendia jovens e tudo mais, e um jovem chegou para ela não falou o nome, é óbvio, chegou para ela todo contente, que ele falou assim, ó, lá em casa ninguém me controla, ninguém manda em mim, eu entro e saio da hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, meu quarto é do jeito que eu quiser. Ele falou assim, que pena. Ela, para ele virou, que pena. Ninguém te ama, ninguém se importa com você. E Deus, se você for, nós temos tido palavras, o pastor tem trazido palavras maravilhosas, mas se formos olhar, todas são para correção. Para melhorarmos como pessoas e como servos de Deus. E a palavra é assim. Jesus veio para nos melhorar, para fazer de nós pessoas melhores hoje do que ontem, amanhã do que hoje. E é isso que tem que ser. Mas as tristezas, amarguras, os reveses vão continuar na nossa vida. Mesmo que você seja considerado assim, mas ele é tão bom, mas que menino bom esse daí, honesto, sincero, correto, direito, servo de Deus, não falta em nenhum culto, oração 30 vezes por dia, vai continuar encrenca na vida. Pastor, pelo amor de Deus, veio trazer uma tristeza para nós? Não, o contrário disso a gente vai ver agora. O Senhor resolveu a parte do pecado, não foi? Confere, estou certo? O sacrifício de Jesus fez isso? Resolveu, nos reconciliou com o Senhor, nos abriu caminho para o céu para morarmos com o papai? Estou certo nisso? E aqui na terra, afinal de contas, fica como? Aí lá em Efésios fala assim, texto muito conhecido, muito citado, muito campanhado. Campanhado todo mundo sabe o que é? Campanha, muita campanha. Muito campanhado. Fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, presta atenção aí, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vai continuar preparando encrenca para nós. Você consegue entender isso? Vai continuar. Até o último instante, quando o Senhor nos chamar. Lá no céu, não tem mais isso. Mas enquanto aqui, mas vão continuar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dá um segundo aí. Pastor, então a nossa luta não é contra o fulano, o beltrano, o ciclano, aquele que invadiu o meu terreno um palmo? Não é aquele que para o carro na frente da minha garagem e vai para a feira? Não é contra aquele que me deu prejuízo, falou que ia mandar o Pix, mas não mandou? Ou então aquele que grava um vídeo mandando o Pix e não chega? Não é contra ele? Não. Porque o diabo usa todos eles contra nós. Consegue entender isso? Não pegue um cabo de vassoura e vá falar com a pessoa. Joelho no chão e oração. Essa batalha, essa briga, essa luta é celestial, é por oração. Por isso que orai sem cessar.
Se não fosse importante, não estava escrito, porque a Bíblia não traz nada inútil. Consegue entender isso? Não tem receita de bolo lá, tem? Pastor, bolo é inútil? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a Bíblia não traz nada que não seja indispensável e necessário na nossa vida. Orai sem cessar. E a nossa luta não é contra as pessoas, então oração em tudo, e por todos, e por tudo. Mas aí continua. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Para um segundo por aí. O dia mau vai chegar para todos. Qualquer coisa pode ser. Qualquer coisa. Uma tendinite que desde 15 de novembro vai e volta, melhora e piora. Então é um dia bom, um dia mau, um dia mau, um dia bom. E eu voltei a trabalhar, ela voltou a falar, oi. Mas eu sou filho de Deus. Mais ainda, sou pastor. Ó, com Deus, ó. Como é que pode isso? Só para ficar bem claro, inclusive para a internet. Deus só reconhece uma posição, que é servo. Tá? Não tem graduação, posição, altura, é servo. Esse ele reconhece. Voltando, mas como é que pode tudo isso, meu Deus do céu? A nossa luta nesse mundo não é contra esse mundo, é contra os demônios e o diabo que atua nesse mundo. Consegue entender? Por isso que fala da armadura. E aí continua. Ficai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Onde que é o lombo? Aqui, ó. O lombinho. Sabe o lombinho? É esse aqui, ó. Lombinho. Cingido é vestido, tá? Você põe a roupa aqui. A verdade. O que é isso? Viver na verdade. Ser verdadeiro. Que a sua palavra seja verdade. Pastor, vamos almoçar? A gente vai marcar. Isso é verdade? Isso é hábito, até de brasileiro, né? Vamos marcar. Não troca telefone, não fala de horário, não fala nada. Não, eu vou fazer uma visita. Vou. Quando? Eu vou. Isso aí não é. Deus tem que preparar tudo, porque afinal de contas a gente só anda quando Deus manda. Não era assim no deserto? Meu irmão, minha irmã, verdade. Às vezes ela é incômoda, mas é a verdade. É assim que temos que viver. Mas continua, e vestindo a couraça da justiça. Sabe o que é couraça? Todo mundo sabe o que é? É um colete. Cobre todo o peito, é um colete. Quando foi escrito isso daí, fez comparação com o soldado romano, tá? Ele usava sempre uma couraça para evitar as facas, espadas e tudo mais, tá? Vamos lá. Couraça da justiça. Ok, você é justo? Ô, pastor, que é isso? Claro que eu sou. Mas se tiver uma sardinha mais temperadinha, mais gordinha, ela é minha. Eu falei no domingo passado aqui do peito de frango com molho de queijo, não falei? Quem não ouviu foi assim. Eu fui almoçar na semana anterior e quando pedimos os pratos, prato igual, tá? O mesmo prato. O meu veio peito de frango com molho de queijo. O do outro veio um peito gigante com molho de queijo. Não, irmãos. Eu tive que confessar e pedir perdão. Eu não fui. Hã? Mas o problema não foi esse, pastor. O problema foi que a minha inveja foi para a pessoa. Meu pai, o que é isso? Eu estou falando sério. Fui eu, passei por isso. Mas eu sou pastor. Eu sou gente, como todos nós somos. Aceitamos ao Senhor, graças a Deus por isso, mas somos gente. Então, eu estava sendo justo nessa hora? Não estava. Eu não estava.
Mas graças a Deus que Deus falou assim, já entendi, Senhor. Já entendi. Você ouve Deus, pastor? Todos nós ouvimos Deus. Só precisa abrir o coração e entender. Só que às vezes é assim, é mais ou menos assim, o que você está fazendo? Está doido? Foi isso aí que ele falou. Aí eu entendi, né, claro. Comi o meu e esperei ele comer o dele. Mas o dele era maior. Mas tudo bem. Aí continua, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para levar o Evangelho a essa terra. Tá? Para ser abençoado também, prosperado também, curado também, mas nós somos chamados para levar. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Não está lá o nome e a lista de quem faria isso. É para todo mundo que aceita o Senhor. Pastor, mas eu tenho que fazer curso de teologia, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ter credencial, eu tenho aquilo. Não, você tem que viver com Cristo. É o testemunho da sua vida. O Senhor é bom, porque Jesus falou, não há outro, senão Deus, que é bom. Nem ele, já imaginou essa frase? Jesus falando assim, nem ele se colocou como bom porque ele estava nessa terra. Ele ficou irritado, ele ficou entristecido, passou fome, sede, cansou como todo ser humano. Jesus passou fome, pastor. Imagina ele pregando o dia inteiro se não dá fome. Consegue entender isso como gente, como pessoa? Mas não é isso que continuam. Vamos lá. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meu irmão, minha irmã, só pela fé, só crendo. E fé não é que ele está assim, você crê em Deus? Creio. Mas na hora do aperto, misericórdia, Deus não olha para mim, não escuta a minha oração. Na hora da falta de dinheiro, não sei onde Deus está, que não abre uma linha de crédito. A fé é assim, tudo está complicado, mas Deus cuida de tudo. Ele cuidou do pior, que era o pecado. O restante é simples, viu? Ele cuidou da separação eterna que tínhamos. O restante é simples. Só que tem um detalhe, nós é que temos que carregar o escudo da fé. Nós é que temos que ter fé e crer, nós é que temos. Ler a palavra, confiar, crer na palavra e saber que o que está escrito lá vai acontecer. E vai mesmo. Tudo de excelente, como tudo de complicado. Tá? E aí, para segurar as setas do maligno, os problemas, as discussões, as fechadas no trânsito, quando você vai no mercado e o preço dobrou, quando você vai falar com alguém a pessoa ignora, quando é injustiçado, quando tem enfermidade, tudo o que nós já falamos no começo. Essas são as setas do inimigo, do diabo, do maligno. E com fé a gente consegue resistir. E aí quem continua? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou fechar os olhos. Quantas vezes você lê a Bíblia no dia? Opa, esqueci de fechar. Quantas vezes? Pastor, eu leio um versículo, que é aquele detalhe que nós já falamos aqui, a caixinha de promessas. Meu irmão, minha irmã, pela lógica lá só vai estar escrito bênção. Não vai estar escrito que você tem que parar de fofocar. Não vai estar escrito que você tem que parar de invejar o peito de frango com molho de queijo. Só vai estar escrito bênção. Tem uma anedota cristã que fala assim, Deus, fala comigo. Abriu assim e foi Judas e se enforcou. Não é outra palavra, Deus, espera aí. Já ouviram essa? Então, às vezes a palavra vem para justamente nos corrigir, para que não venhamos a perder a nossa salvação. Consegue entender isso? Essa é a palavra de Deus. A espada, pastor, então eu vou pegar uma assim de 1,5 metro, para chegar e pá na cabeça de um, pá na cabeça de outro, porque você não é crente direito, porque você não faz as coisas direito, porque você não usa a roupa direito, porque não sei o que lá direito. Não é isso. É para nós, individualmente, para nós, pessoalmente, para nós, intimamente, porque nós não temos o direito de julgar o próximo. Nós não temos nem condição para isso,
porque não sabemos de toda a história. Só o Senhor pode. Consegue entender isso? Aí vem na palavra. E tem mais um detalhe, uma dica, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que tem que ser? Pensar sempre no céu, em Jesus, durante todo o dia, fazendo todas as coisas, trabalhando, estudando, indo e voltando, pensando no Senhor, falando com o Senhor. Pastor, para fazer oração, tem que me fechar no quarto, trancar a porta, ajoelhar e fazer oração? Não, indo no mercado você pode fazer oração, voltando da quitanda você pode fazer oração, trabalhando você pode fazer oração, lavando louça você pode fazer oração. Consegue entender isso? É para pensar no que é bom, e bom é o Senhor. Ah, mas uma rede, numa sombra, não é bom? É bom, mas não podemos perder a salvação por causa dela. Um namoro, namoro. Os corações saltando dos nossos olhos. Eu vou fazer uma parte, minha morena, 1,84 m, tá ali hoje, lá no fundo, Não, calma. Meu irmão, minha irmã, não é isso. Pastor, então, não quero mais. Não é isso que eu estou falando. Nós vivemos nesse mundo, lembra? Mas não pertencemos a este mundo. Então nós temos que pensar em tudo que está no alto. E quem está lá no alto é o Senhor. Então tudo que é louvável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, é isso que a gente tem que pensar. Não é passar a perna em ninguém, não é roubar ninguém, enganar ninguém, ludibriar ninguém. Não é isso que nós temos que pensar. Não é passar o dia pensando em como vamos lucrar mais, ganhar mais. Como é que eu vou aumentar o número do meu seguidor? Aí passa Nutella nos ouvidos. Você já reparou nisso? Quem tem rede social sabe que são as piores coisas que aumentam o número. A verdade, o honesto, o correto, não chama atenção. Porque o mundo não foi feito para isso. Lembra que falamos no começo da nossa conversa? O mundo funciona para que nós venhamos a maldizer a Deus. E o homem fique longe de Deus. E não conheça Jesus, o Salvador. Consegue entender isso? É isso que a gente tem que lembrar sempre. E aí vem a parte maravilhosa. O choro pode durar uma noite. Todo mundo conhece a passagem, né? Mas a alegria vem pela manhã. Nós vamos chorar. Nós vamos sofrer. Nós vamos ter momento que fala assim, Deus, o Senhor não olha para mim? O Senhor não me vê? Não está ouvindo? Não está vendo? Aqueles que de madrugada aproveitam para orar e chorar, para ninguém da casa ver, o Senhor está vendo. Viu? O Senhor está vendo. Só que a alegria, quando fala isso, sempre vai passar. A parte ruim, o complicado, o problema, sempre vai passar. Porque Deus, Ele é assim. Se Ele entregou Jesus para nos salvar, o restante é simples para Ele. Vou fazer uma pergunta e não precisa responder. Você entregaria seu filho por qualquer pessoa? Ele era o único que podia salvar o bandido, o mau caráter, o assassino, o rapaz certo, a pessoa correta. Você entregaria ele para a morte? Não, eu não. Sejamos sinceros e verdadeiros. Não. Mas Deus não fez assim. Ele entregou. Ele não pensou duas vezes. Ele entregou. Sabia o que ele ia passar aqui. Sabia que ia sofrer aqui. E Deus entregou Jesus. E nós às vezes não valorizamos isso. Porque os reveses da vida são mais pesados do que a nossa fé. Tem mais autoridade e poder sobre nós do que o próprio Senhor, porque nós nos preocupamos mais com eles do que com o Senhor. É assim ou não é? A gente tem tanta preocupação com as coisas dessa vida, como eu já falei, que deixamos para depois servir a Deus. E o que importa é servir a Deus. Ele é o único que leva para o céu. É o único.
O CEO, todo mundo sabe o que é isso? CEO é o diretor-geral. É que todo mundo gosta de inglesar as coisas que fica mais chique. Ele não leva para o céu. O dono de empresas multinacionais não leva para o céu. O alto cargo eleito não leva para o céu. Quem leva é Jesus. É Jesus. E aí a gente tem lá 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ah, como nós pensamos tudo em material, então eu vou desfrutar de uma boa vida, vou ter uma poupança gorda, vou ter investimento, vou ter isso, vou ter aquilo outro. É assim ou não é que pensamos nessa parte? Não fala sobre isso, fala sobre o céu. O que nós nem mesmo imaginamos como é, Deus preparou lá no céu. Jesus falou, eu vou preparar morada, preparar lugar, preparar o seu lugar, e depois eu vou voltar a buscar você, porque eu quero você comigo. É o único Deus que fala isso, viu? É o único. Nenhum outro criado aqui nessa terra fala isso. Só o Senhor. E aí vem uma coisa gloriosa. 1 Tessalonicenses 4,15, eu sou apaixonado por essa passagem também. Eu sou meio suspeito, tá? Sou apaixonado pela Bíblia, então fica complicado. Toda vez eu vou falar a mesma coisa, tá? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, presta atenção aí, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os reveses da vida não têm peso, não tem autoridade, não tem nada sobre nós, porque esse Senhor, Ele vai cumprir o que Ele falou. É Ele que temos que servir, é com Ele que nós temos que nos preocupar. Preocupar como? Preocupar se nós estamos servindo a Ele como devemos. Lá no começo, toda aquela lista que nós vimos vai acontecer, pode acontecer da maneira mais simples ou da maneira mais grave. Mas Deus não muda. Ele continua prometendo, falando e vai cumprir. Serviu a Ele, amou a Ele, vai para o céu. E todos que nós amamos, que partiram em Cristo, nós encontraremos. E se você ama alguém, leve Cristo, leve a palavra, leve o amor e o perdão de Deus, para que Ele também encontre você. Viu? Leva a palavra.